DNA Propulsion, seção 7, cavitação. Cavitação é a vaporização do líquido pela redução de pressão. A evaporação da água ocorre quando aumentamos sua temperatura ou quando diminuímos a sua pressão. Ocorre no hélice, quando a pressão cai abaixo da pressão de vapor, principalmente no dorso, onde há queda de pressão excessiva. Ocorre quando a carga no hélice é muito alta, acima de uma rotação crítica. A cavitação causa uma quebra no fluxo, consequente perda de empuxo. Navios de alta potência de máquina com um eixo único e hélice com um grande diâmetro, a cavitação é um fator importante. O número de cavitação indicativo do limiar de cavitação. Portanto, a cavitação ocorrerá se a pressão cair até atingir o valor do número de cavitação naquele ponto. A cavitação ocorrerá se a pressão cair até atingir o valor do número de cavitação naquele ponto. Ultrapassado o limiar, na linha vermelha, a partir dali, naquele ponto da superfície, a cavitação surgirá, em tese. Quanto maior o número de cavitação, menor será a pressão necessária para iniciá-la. Portanto, quanto maior o número de cavitação, mais distante ela está de ocorrer. As seções mais resistentes à cavitação são aquelas com gradientes mais suaves de pressão. E agora, recordando, quando falamos da geometria e do desenho dos hélices, a eficiência hidrodinâmica depende da espessura das pás, por causa do arrasto de forma. Mas, por outro lado, pás mais largas podem atrasar o surgimento de cavitação. O desenho de pás mais largas permite modelar melhor a distribuição de pressão no dorso e, assim, obtém-se vantagem em menor cavitação, apesar do maior arrasto de forma. Portanto, o design das pás recentes tende a produzir seções mais grossas para evitar a cavitação. Sobre as variáveis que influenciam no número de cavitação, a pressão estática, a pressão de vapor e Q, a pressão dinâmica. Portanto, aumentando a pressão estática ou diminuindo a pressão de vapor, aumentamos o número de cavitação. Tornamos a cavitação mais difícil de ocorrer. Consegue-se isso ou aumentando a profundidade ou diminuindo a temperatura. Também podemos diminuir a velocidade, que vai diminuir a pressão dinâmica e aumentar o número de cavitação. Cada ponto da superfície da pá do hélice tem um número de cavitação. Para cada ponto, esse número depende da pressão estática, da pressão de vapor e da pressão dinâmica, da velocidade do fluido naquele ponto. Num fluxo uniforme, podemos esperar que a cavitação ocorra primeiro na parte superior do disco pela menor pressão estática. E, na verdade, a cavitação ocorre antes do ponto de vapor, devido ao ar dissolvido na água do mar precipitar a formação de cavidades ou bolhas.